Ela é uma garota com poderes psíquicos, capaz de mover objetos, invadir pensamentos e até mesmo acessar outras dimensões. Ela foi criada num laboratório, onde não tinha um nome, não tinha uma família, só um número: Eleven. Oi pessoal, eu sou o Biatoy e esse é o Quem Sou Eu. Já curte e se inscreve aqui porque toda semana tem uma história nova. Hoje a gente vai conhecer a da Eleven, personagem de Stranger Things. Antes de ser conhecida como Eleven, ela era só uma criança. Jane, filha de Terry Ives, uma mulher que, em meados dos anos 70, acabou envolvida em um experimento secreto do governo. Durante a gravidez, Terry foi submetida a testes que mexiam com a mente, e isso acabou afetando diretamente o bebê. A criança nasce com habilidades fora do normal, mas nunca tem a chance de viver uma vida comum. Logo após o nascimento, ela é levada, separada da mãe, e entregue ao Laboratório Nacional de Hawkins. Ali, ela deixa de ser uma pessoa, ela vira um número, Eleven, criada em um ambiente frio, controlado, sem qualquer tipo de afeto, sem infância, sem liberdade, sem escolha. O responsável por tudo aquilo é o Dr. Martin Brenner, um cientista que vê potencial, mas não vê humanidade. Ele trata aquelas crianças como ferramentas, e a Eleven cresce acreditando que aquilo é normal. Com o tempo, os poderes dela começam a se desenvolver. Telecinese. Ela move objetos com a mente, mas não só isso, ela também consegue acessar pensamentos, ouvir pessoas à distância e alcançar lugares que ninguém mais consegue. Até que em um experimento tudo sai do controle. Ela entra em contato com uma criatura, o Demogorgon, e naquele momento ela abre um portal, uma ligação entre o nosso mundo e o mundo invertido. Esse é o ponto onde tudo começa, o erro que muda tudo. É em 1983 que tudo começa a dar errado. Depois daquele experimento, o laboratório perde o controle total, o Demogorgon escapa, e o caos toma conta de Hawkins. E no meio de tudo isso, a Eleven consegue fugir, sozinha, sem saber pra onde ir, sem entender o mundo lá fora. E é aí que o caminho dela se cruza com o de Mike, Dustin e Lucas, 3 amigos que estavam desesperados em uma busca por Will, uma criança que havia desaparecido sem deixar pistas. E sem imaginar, eles encontram a resposta para tudo. No começo, Eleven é fechada, não fala, tem medo de tudo. Mas aos poucos ela começa a mudar. Ela aprende o que é amizade, o que é ser cuidada por alguém, o que é gostar de alguém. Mike é o que mais se aproxima. Ele dá o nome dela de Eleven devido à tatuagem que ela tem no pulso com esse número. Ele não vê ali um experimento, ele vê uma pessoa. E isso muda completamente a forma como ela se enxerga. Mas o perigo continua, o laboratório continua atrás dela, e o mundo invertido continua aberto. E quando tudo chega no limite, ela decide enfrentar o Demogorgon, sozinha. E naquele momento, ela faz uma escolha, ela se sacrifica e desaparece. Mas a história não acaba por aí. Ela sobrevive, e passa a sobreviver e ser cuidada com Jim Hopper. Pela primeira vez, ela tem algo parecido com uma família, mas não é fácil. Hopper cria regras rígidas, nada de sair, nada de se encontrar com ninguém. Eleven passa dias isoladas, assistindo TV, comendo waffles e sentindo falta do Mike. A relação dela com Jim cresce, é quase uma relação de pai e filha, mas com muitos conflitos. Porque, mesmo protegida, ela começa a se sentir presa de novo. Buscando respostas, ela foge e descobre sobre a sua mãe, a Terry Ives. Uma mulher que tentou livrar ela do laboratório e pagou um preço muito alto. Ela foi submetida consecutivamente a choques e ficou em estado quase vegetativo. Mas ela ainda consegue se comunicar de forma fragmentada, e é assim que a Eleven descobre toda a verdade. De onde veio e o que fizeram com ela. Nesse caminho, ela encontra outra como ela, Kali, a número 8. Kali ensina para ela algo novo, usar sua raiva para alimentar seus poderes. Juntas, elas buscam vingança contra pessoas do laboratório, e a Eleven quase cruza a linha, quase mata um homem, mas ela para. Naquele momento, ela entende que não quer se tornar aquilo. E ali ela faz uma escolha, voltar para onde ela pertence, voltar para perto dos seus amigos, voltar para Hawkins. O perigo ainda está lá, o portal continua aberto, e o Mind Flyer continua ameaçando tudo. Ele é a mente por trás do mundo invertido. Ele consegue possuir pessoas e controlar criaturas. O objetivo é invadir o mundo real e controlar tudo. E mais uma vez, tudo depende dela. Eleven usa tudo que tem, toda a sua força, e fecha a fenda de passagem. Esse é um dos momentos mais fortes da trajetória dela. Depois disso, tudo começa a mudar, para melhor. Ela começa a ter uma vida quase normal. Ela vai ao baile com Mike, e ali, por um momento, ela é só uma garota comum. Pela primeira vez, a Eleven começa a viver uma vida normal. Ela começa a namorar o Mike, se aproxima da Max, começa a descobrir coisas simples, como se arrumar, sair, ter uma vida fora do laboratório. Ela começa a entender quem ela realmente é.
Mas algo começa a mudar. O Mike muda de comportamento por pressão do Jim Hopper. Ela se afasta, termina com ele, e com a ajuda da Max, ela descobre uma coisa totalmente nova: ser independente. Ela não precisa viver em função de alguém. Mesmo tentando viver normal, o perigo volta. Usando os poderes, ela investiga o que está acontecendo e descobre que Billy Hargrove está sendo controlado. O Mind Flyer voltou, e dessa vez, no mundo real. Durante o ataque, ela é ferida. Algo entra na perna dela. Eles conseguem tirar, mas o preço vem forte. Ela enfraquece e aos poucos começa a perder os poderes. Tudo leva ao confronto final no shopping. Eleven já está praticamente sem poderes. O grupo enfrenta a forma física do monstro, enquanto Hopper tenta destruir a máquina russa que reabriu o portal. E então, a explosão. Hopper desaparece e Eleven perde a figura de pai que ela tinha. Depois, ela lê a carta que ele deixou, e ali tudo pesa. Sem poderes, e é aí que vem a dúvida. Se tirar tudo aquilo, quem é ela? Sem os poderes, sem aquilo que sempre definiu ela, o que sobra? A resposta vem aos poucos. Sobra quem ela escolheu ser. Alguém que ama, alguém que protege, alguém que construiu laços, mesmo tendo começado sem nada. Ela precisa seguir. Vai embora de Hawkins com a família do Will, se despede de Mike, dos amigos e mais uma vez, tudo muda. Eleven agora vive na Califórnia com a família do Will. Sem poderes, ela tenta ser normal, mas sofre bullying, não se encaixa. Então Marty Brenner reaparece, junto com o Dr. Owens, leva ela para o projeto Nina. A ideia é fazer ela reviver o passado para recuperar os poderes, e é aí que tudo vem à tona. Ela lembra do massacre no laboratório, todas as crianças mortas. O responsável era o número 1, que na verdade é Henry Creel. Ele manipulou Eleven para conseguir escapar. Depois de livre, ele revela quem é, tenta fazer ela se juntar a ele. Ela recusa, os dois lutam e Eleven usa todo o poder. Arremessa ele para outra dimensão. Ali se forma a primeira grande ruptura, o início do que viria a ser o mundo invertido como conhecemos, e ele se transforma no Vecna. É quando ela entende tudo. Ela não matou as crianças, mas libertou quem as matou. E isso pesa muito. Ao enfrentar esse passado, ela desbloqueia poderes de novo, mais forte, mais consciente. Agora ela sabe contra quem está lutando. No presente, Vecna começa a atacar, e não é só isso. O Will ainda sente ele, como se tivesse ligado de alguma forma. Eleven entra na mente de Max para salvar ela, e enfrenta ele diretamente. Mas não é o suficiente. Vecna consegue avançar no plano. Max morre por alguns minutos, e Eleven traz ela de volta. Mas ela fica em coma, e então tudo piora. Portais se abrem por Hawkins, o mundo invertido começa a invadir o mundo real, e a guerra começa de vez. Depois de tudo, o peso continua. Eleven carrega a culpa e tenta alcançar Max, mas só encontra vazio. E isso desgasta ela por dentro. Mas no meio disso, ela descobre algo pior. O experimento nunca acabou. Mesmo depois do laboratório, alguém continuou, usando o sangue da Kali, a número 8, tentando criar novos como eles. Não foi um erro do passado, era só o começo. A Kali foi capturada de novo, transformada em base para o experimento, e isso muda tudo dentro da Eleven. Ela entende uma coisa: enquanto existir como alvo, o ciclo nunca vai parar. Sempre vão tentar recriar, controlar, usar. E é aí que a decisão muda. Ela não quer só salvar Hawkins, ela quer quebrar o sistema, acabar com isso de vez. No final, quando enfrenta tudo, ela faz mais do que lutar. Ela escolhe desaparecer, não só como sacrifício, mas como liberdade, porque sumir é a única forma de impedir que usem ela de novo, que usem o sangue dela, que criem outros. E é aí que vem a decisão final. A Eleven entende que não basta derrotar o Vecna, ela precisa acabar com tudo, com o mundo invertido, com a origem daquilo, com o que mantém essa ligação aberta, mesmo que isso custe ela mesma. E quando chega o momento, ela faz o que sempre fez, ela enfrenta até o fim, e ao destruir o mundo invertido, ela se vai junto, mas dessa vez não como uma vítima, como alguém que escolheu, com a certeza de que aquilo termina ali, que nenhuma outra criança vai passar pelo que ela passou, que o ciclo foi quebrado. E no fim, a história da Eleven não é sobre poderes, é sobre escolhas. Sobre alguém que nasceu sem nada, foi transformada em algo que não pediu, mas escolheu quem seria. E aí, tu acha que ela merecia um final diferente? Se tu curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem uma história nova de um personagem aqui, no Quem Sou Eu.